Boa tarde a todos. Estou aqui hoje mais um dia para continuar o nosso assunto de ontem, que do outro vídeo de ontem, né? Hoje nós vamos falar sobre o propósito recuperado. Ontem falamos da religião da folha da figueira, do propósito perdido, né? E também da depravação humana. Então hoje a gente já vai falar do propósito recuperado. Então, como é que é o propósito recuperado? Vou ler aqui. O propósito para qual fomos criados, segundo a Bíblia, é adorar a Deus e desfrutar da sua presença eternamente. O propósito do homem não é outro senão este. Então, o propósito hoje das pessoas seria o quê? Caminhar segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia diz, segundo o caminho de Deus. Andar sempre reto, sempre vigiando, para não se desviar nem para a esquerda, nem para a direita, não seguir caminhos errados. Então, estar sempre atentos nas suas decisões, né? Sempre estar consultando Deus para que tudo dê certo, né? Não fazer sobre a vontade da carne. E uma dessas partes, uma das coisas que levam a gente às vezes errar, às vezes se precipitar nas nossas decisões, né? Seria o quê? A ansiedade. Aí diz assim, a ansiedade da maioria das pessoas é querer descobrir seu propósito, não pela vontade de Deus, e sim pela sua força. Deus não cria propósito sem lógica, porém todos nós temos o nosso propósito, pois Deus já nos conhece desde o ventre de nossas mães. Pessoas que não esperam em Deus geralmente acabam achando respostas erradas. Aí começam a questionar a Deus por que está acontecendo certas coisas com elas. Aí que vem a pergunta: você foi obediente sobre a vontade de Deus? Então, é o que acontece. Às vezes a gente sai segundo a nossa vontade, a nossa ansiedade de querer as coisas na hora, no momento certo. Porém, Deus não. Deus, ele trabalha assim. Como é que funciona? Primeiro, Deus, ele testa a nossa fé, como foi falado ontem. Deus, ele testa a nossa fé, vê se a gente está pedindo de coração, se a nossa fé está no caminho certo, vê se não é por pouca coisa que vamos, como é que eu posso dizer, que vamos se desviar, entendeu? Então Deus testa a nossa fé. Então, para tudo, Deus nos dá um propósito. Para esse propósito acontecer, há lutas. Então, quando há luta, sempre terá vitória. Porém, essa luta você tem que seguir com Deus. E Deus nunca vai dar um fardo maior que a gente possa carregar. Porém, Jesus morreu na cruz para nos salvar, para curar os nossos pecados. Porém, Jesus carregou aquela cruz até fez o seu sacrifício, né? De morrer na cruz por nós, chorou lágrimas, suou sangue, cada gota de sangue daquela queria dizer salvação, salvação, cada gotinha que pingava, uma pessoa está salva. Então Deus deu o seu Filho unigênito, né, para salvar o mundo dos pecados. Porém, muitas pessoas não entendem, não querem seguir a lei de Deus. Eles querem fazer com sua vontade, na sua força de vontade. Claro, o propósito de Deus demora. Então tudo é um processo, nada vai vir por acaso. A gente tem que buscar também, certo? Aí eu te pergunto, você foi obediente sobre a vontade de Deus? Você fez o que Deus botou no teu coração? Às vezes aquela pessoa está lá passando uma dificuldade, vem aquela vozinha no seu ouvido pedindo assim, ajuda, dá uma marmita, dá uma cesta básica para aquela pessoa. Será que você ignora? Você vai lá, ajuda? Leva aquela pessoa para uma comunidade terapêutica. Vai lá, ajuda aquela pessoa de alguma forma. Será que você está obediente à palavra de Deus? E é assim que Deus pensa sobre nós. Ele nos testa para nos dar as vitórias depois, certo? Então, aí como a palavra nos aconselha? A palavra nos aconselha a glorificá-lo eternamente, acima de todas as coisas. Devemos dar ao Senhor o que Ele deseja. As pessoas acham que a solução da igreja é o avivamento, mas muitas pessoas nem sabem o significado do avivamento. Será que você sabe qual seria o significado do avivamento? Avivamento significa o quê? Adorar o Criador de livre e espontânea vontade.
e é também aquele que mudou o curso da história, ao curso de nossa história. Ao longo da história da igreja, esta é a verdadeira saúde espiritual. Então, o que significa o avivamento? O avivamento seria simplesmente de todas as ocasiões, dependendo se é na alegria, se é na tristeza, se é na saúde, se é na doença, se é na dificuldade ou não, tem que estar glorificando a Deus, botando Deus na frente de tudo, exaltando Ele, dando louvor a Ele, tudo tem que ser para Ele em primeiro lugar. Nós fazendo isso, automaticamente, pode ter certeza, Deus vai nos abençoar. Então, podemos dizer que a ciência descobriu várias fórmulas de curas de algumas doenças, né, que ao longo do tempo foram ceifando muitas vidas. Isso é fato, né? Porém, a maioria dos cientistas não sabe o propósito de estarem aqui vivos, aqui na Terra, né? Eles também podem prolongar vidas de pessoas. Os cientistas, médicos, com suas curas, eles podem estar prolongando vidas de pessoas, podem estar curando, com certeza. Mas será que essas pessoas estão vivendo por um propósito ou apenas para não optar pela morte? Muitas pessoas, muitos médicos estão ali, não acreditam em Deus, alguns acreditam, porém muitas pessoas optam pela cura não porque tem um propósito. Será que essas pessoas estão com a cura? Será que é pelo propósito que fizeram com Deus? Ou será que é porque eles não querem optar pela morte, têm medo da morte? Será que estão vivendo certo? Vão ter uma vida eterna lá na frente? Ou estão fazendo ao contrário que Deus manda? Então, o homem tem apenas um propósito na Terra. Esse propósito é estar acima de todos os animais ou até mesmo dos anjos do céu. No fim, devemos estar na presença de Deus, adorando de coração e contemplando sua face até ao longo dos séculos. Para isso que fomos criados, este é o nosso propósito e o nosso objetivo. Deus se anima. Quando alguém vai lá, se ajoelha, pede oração, faz petições, agradece, intercede por outras pessoas, Deus ele se alegra com isso, se alegra. E você pode ter certeza, se você tiver no caminho de Deus, praticando a palavra de Deus, como foi falado no outro vídeo, fazendo tudo certinho e passando adiante tudo aquilo que você aprende, que você sabe que dá certo para outras pessoas, Deus vai te abençoar, com certeza. Aí em busca do propósito. Nós, como ser humano, sabemos, na teoria, que temos um propósito de vida. Porém, muitas pessoas procuram descobrir o seu propósito do seu próprio jeito. Aí acontece que acabam quebrando a cara, com certeza. Fazendo a sua vontade, né? Acabam quebrando a cara, achando respostas erradas. E por fim, acreditando nelas. Ou seja, em vez de seguir a lei de Cristo, acaba caindo nas ciladas do diabo. Isso é fato. Porém, muitas coisas que a gente faz, a gente não pede orientação de Deus. A gente não se ajoelha perguntando para Deus se é aquilo mesmo. Para Ele dar um sinal para a gente, ver se é aquilo que a gente quer. Porém, a gente, às vezes, se impõe sobre as dificuldades e não tem condições de ir atrás daquelas coisas que a gente está ali. Por exemplo, comprar um carro. Será que às vezes é de Deus? É Deus que está botando para nós ou a gente que está ultrapassando o propósito, está acelerando o processo? Porque às vezes você vai lá e compra um carro para pagar uma parcela de R$ 800 e o seu salário é de R$ 1.500, R$ 1.600, a metade. Como que você vai pagar um carro? Luz, água, energia, comida para dentro de casa, se aparece alguma doença, alguma coisa. Então, essas coisas que a gente tem que ver, pedir orientação a Deus, para que nada saia fora do caminho. Porém, lá na frente, tudo tem consequência. Tudo que a gente faz aqui sempre terá uma consequência. Porém, eu sempre digo, a gente tem a opção de plantar. Porque o que a gente planta, a gente colhe. A gente tem a opção de plantar. Se plantar coisa boa, no futuro a gente vai ter coisa boa. Mas se a gente optar por coisas ruins, geralmente a fatura vai chegar ruim. Então, a gente tem que pensar bem
antes de fazer as coisas. Então, hoje seria esse vídeo mais curtinho, né? Mas acredito que essa palavra tenha entrado no coração, nos seus corações. E aquele que assistir esse vídeo, inscreva lá no canal, ative o sininho lá, dá um likezinho lá que teremos mais vídeo aí pela frente, ok? Um abraço a todos, fiquem com Deus, uma boa semana a todos aí, que Deus abençoe você, sua família, e que você tenha uma vida preciosa, você tenha um propósito forte com Deus. Amém?